Bora assistir mais um relato aqui de pessoas e suas experiências em subemprego. Dessa vez eu peguei um que a experiência dele foi em farmácia. Não assisti ainda, coloquei aqui no começo, não assisti nada desse vídeo. Não tenho noção do que ele vai falar, mas eu quero ver e reagir. E vamos ver o que esse rapaz tem a dizer sobre trabalho em farmácia. Fala galera, beleza? Hoje nesse vídeo eu vou contar um pouquinho mais sobre a minha experiência no subemprego que eu tive de aproximadamente 5 meses trabalhando ali em uma farmácia, que foi por volta de 2015, ali final de 2015 e comecinho de 2016. Então bora pro vídeo. Aí ó, já vou interromper já. 2015 ele fala, 5 meses. Meu caso lá no supermercado foram 6 meses. Eu recebi relato de pessoas que ficaram 3 meses, 1 mês, 1 semana. Teve gente falando aí nos comentários que no primeiro dia já fugiu. Fingiu que ia no banheiro e fugiu e não voltou nunca mais. Eu vou ser bem sincero. Eu não imaginava que essas coisas aconteciam. Eu não imaginava. Quando eu vivia essa realidade, eu pensava que era só comigo. Eu pensava que algo tinha de muito errado comigo, por não suportar, por não achar normal, por não querer estar nesse tipo de trabalho. Eu achava que eu vivia num mundo paralelo, que tava todo mundo certo em viver dessa forma e eu era estranho. E depois de ver esses comentários eu acordei para muita coisa e percebi muita coisa, sabe? Bom, já vamos começar falando do acúmulo de função que eu sofri naquele lugar. Porque na época eu fui contratado para ser caixa. A mulher falou, você vai ficar no caixa, tal, um período, aí daqui uns anos, aí se você der tudo certo, você vai pro balcão, beleza, você ia ficar no caixa. Porém, na realidade ali, eu tinha que fazer praticamente tudo na operação da farmácia, praticamente, eu tinha que ou fazer como protagonista ou ser um auxiliar ali. Atender os clientes no meio da loja, perguntar CPF para puxar aquelas ofertas que tinha, descarregar caminhão, guardar mercadoria, repor essas mercadorias, precificar a farmácia, limpar e ficar de olho, até para você ter ideia, se ninguém roubava alguma coisa, porque nenhum segurança a farmácia tinha. E isso tudo e muito mais, que eu não vou lembrar aqui agora, enquanto eu atendia no caixa, porque era só um caixa no meu horário para se lascar de todas as formas possíveis. E uma das coisas mais ridículas na qual eu era cobrado todo dia era que o caixa era responsável por uma seção da farmácia. Como que funcionava? Eu tinha que precificar os produtos, tinha que limpar as prateleiras, tirar tudo, limpar com sabão, buchinha, tal, colocar de novo, ordenar por validade. Beleza, até aí se fosse for fazer só isso, até aí tu... Aparentemente, só por esse pedacinho que eu ouvi ele falar, eu já enxergo uma semelhança muito grande ao que ele passou na farmácia, com relação a repositor de supermercado, né? Desvio de funções, acúmulos, a mentira em dizer que você vai para tal cargo, você vai exercer tal função, e quando você chega lá, eles te colocam para fazer 1 milhão de coisas, né? Por quê? Por que mentir? Por que essa tara em mentir no que você está sendo contratado? Por que essa tara das empresas de mentir? Por que não dizer a verdade de qual será a sua função? Eu sei o porquê, a gente sabe, você também sabe o porquê. Porque ninguém vai virar para a pessoa que está contratando e vai falar, olha, eu vou te contratar para um cargo aqui, mas você vai trabalhar em 10 cargos diferentes. Você vai ser meu faz tudo aqui. Você vai ter 10 empregos e vai receber por 1. Você vai ter 10 empregos e vai receber por 1. Aliás, você vai ter 10 empregos e vai receber por meio emprego. É mais ou menos isso daí que funciona. Bem, mas qual que era o problema disso? Não ficava ninguém no caixa enquanto eu tinha que fazer esse serviço. Então era humanamente
praticamente impossível fazer essas duas funções ao mesmo tempo sem ser um bobo da corte. Era só sair do caixa e chegar na frente da prateleira ali para começar o trampo, que a gerente gritava lá no fundo para eu ir pro caixa de novo. Aí eu voltava lá, atendia no caixa, o cliente saía, eu voltava na prateleira, pegava um produto na mão para ver a validade, por exemplo, já chegava outro cliente. Então, assim, era algo extremamente patético e disfuncional. Já cheguei a levar dias para limpar uma única sessão, para você ter ideia. Sem contar que, basicamente, na farmácia, você tomava... Pensa nisso. Esse acúmulo de funções, ele não é benéfico nem para a empresa, tá? Nem para a empresa. Tá? Mesmo os haters, as pessoas mais alucinadas que vê esse tipo de conteúdo, vai ter um ou outro que vai falar besteira aqui, a maioria entende, mas tem um ou outro. Mesmo as pessoas mais alucinadas, vocês precisam entender que esse tipo de coisa não é efetivo nem para a empresa. Olha o que ele está falando. Olha o que ele está falando. Ele tinha que cumprir a função dele lá de limpar as coisas, prateleiras, organizar as coisas. Enquanto isso, o caixa que ele ficava vazio. Então, ele precisava parar. Certamente, o chefe dele ia atrás dele, na maior ignorância do mundo, volta pra lá. Aí ele voltava, tinha que atender, aí tinha que voltar de novo para as prateleiras. É exatamente igual o que eu vi dentro do supermercado. Só muda de endereço. Basicamente isso, só muda de endereço. Porque os problemas são os mesmos, os erros são absolutamente os mesmos. E isso não é nada eficaz para a própria empresa. E por que faz isso? Diminuição de gastos, né? Nesse setor aqui, a gente precisa de 3 funcionários. Mas vamos botar um só e, chicote no lombo. Onde devia ter 3 trabalhando ali, vamos botar só um e, vamos fazer esse peão se matar, acabar com a saúde física, acabar com a saúde mental. Que se lasque, vamos enfiar serviço, vamos cobrar, vamos fazer ele se sentir mal por não suportar. E aí, às vezes, a pessoa tá lá trabalhando, ela nem percebe o quão explorada ela tá sendo. Porque é o que eu falei aqui mais cedo. É tanta coisa que acontece que você pensa que o errado é você. Começam a colocar na sua cabeça que você é preguiçoso, que você tá fazendo corpo mole, que você não consegue exercer aquilo, sendo que você tá lá, dando o seu máximo. O seu máximo para não ganhar nada. É o sistema que te faz isso. O sistema subemprego, ele te faz isso. Ele te torna essa pessoa bad, uma pessoa para baixo, que não tem energia para fazer mais nada fora do trabalho e não consegue fazer nem dentro, porque não tem paz para exercer a sua função. Entendeu como é que é as coisas? De todo lado. O gerente cobrando 1001 coisas ali, o balconista pedindo para você pegar coisa no estoque, pedindo para você atender cliente, os clientes reclamando de preço, reclamando da demora. Muitos, por exemplo, demoravam muito no balcão ali de atendimento para pegar o medicamento e tal, que era mais complicado, tinha que fazer os negócios lá de receita, ter um monte de procedimento lá, e já chegava no caixa louco para ir embora, achando que ia ser rápido. Mas aí pegava uma nova fila, grande ainda, porque só tava eu lá para atender um monte de gente, principalmente quando era horário de pico. E fora que cada grupo de remédio, se era controlado, se era por convênio, era uma operação diferente. E tinha que teclar várias coisas lá que eu lembro, assim, entrar em vários passos para ir finalizando um a um. Cada forma de pagamento também, para você ter ideia, dava enrosco. Porque, por exemplo, o cliente ia pagar metade no crédito e metade no dinheiro, na época tinha que fechar e abrir uma nova compra. Então era muito enrolado o sistema do caixa ali, e nisso a fila já estava cada vez maior. E as pessoas, lógico, xingando, se aproveitando dessa situação ali para um ficar metendo pau ali na farmácia, conversando com o outro, puxando assunto e tal, se amostrando pro outro, mesmo sabendo que a culpa não é sua. Tem 1000 pessoas para ser culpada ali antes de você, mas tudo caía sobre você ali no caixa. Isso ele tocou num ponto importante.
tem 1000 pessoas para ser culpada ali, mas cai em cima de quem é mais fraco. A corda, ela estoura pro lado mais fraco. Ela sempre vai estourar pro lado mais fraco. O cara que é só peão ali, tá recebendo uma miséria de salário para fazer um monte de coisas, e o cliente tá ali na orelha dele. Tem sentido? Explica para mim, uma pessoa ir numa farmácia, comprar um medicamento e ela reclamar do preço pro atendente? Não, me explica. Alguém me explica aí nos comentários. Me fala, faz sentido você chegar no estabelecimento, numa farmácia, pedir um remédio e você reclamar do preço pra pessoa que tá lá te cobrando? Pô, você sabe que nem o dono da farmácia, nem o farmacêutico, muito menos o coitadinho do atendente tem culpa disso, que é todo o mercado que define o preço daquele produto, né? Se as coisas hoje estão caras, é porque tá todo o mercado, toda a economia tá ferrada, o que faz os preços serem elevados e as coisas estarem do jeito que estão hoje, para cair no colo de quem não deveria cair. Isso é bizarro, entendeu? Então, assim, muitos chegavam lá nervoso, jogava os remédios tudo em cima de você, assim, no caixa, jogava a cestinha no chão. Era cada pessoa impaciente, cara, folgada com a pessoa errada, porque se fosse folgada com a pessoa certa, beleza. Que se eu fosse bater de frente, eu teria durado menos de um dia, eu acho, nessa farmácia, e não 5 meses ali, como que eu aguentei, 5, 6 meses, não lembro direito. E confesso que se eu tivesse tentado ficar mais tempo do que eu fiquei, não daria certo. Ali eu senti que a minha bondade, a minha paciência já tinha chegado ao fim. Até porque a política de lá era que se você falasse um A para o cliente, mesmo se você tivesse totalmente certo, você levaria uma demissão. E pelo nível de ameaça, eu creio que era de justa causa, viu? E era um grau tão desproporcional que você sequer podia tentar mostrar para o cliente que ele estava errado em algumas situações. Mesmo que isso fosse até bom para ele, no caso de algum engano, alguma coisa. Porque pra você ter ideia, muitas... Isso daí é a cultura daquela frase, né? O cliente tem sempre razão. A cultura do cliente tem sempre razão faz pessoa maltratar quem está atendendo ela. Isso daí é a cultura do Brasil. Isso daí é a cultura do Brasil. Gente, chegar nos lugares e maltratar quem está atendendo ela. Maltratar pessoas que sem motivo, e mesmo quando há um motivo, maltrata quem não deveria, entendeu? Como uma pessoa que chega no restaurante e recebe o prato errado e reclama com o garçom em um tom como se o garçom tivesse errado o prato e não o cozinheiro lá dentro. Essa é a cultura do Brasil. A cultura de maltratar quem você está atendendo. Chega lá fora, em qualquer país do mundo, e começa a agir dessa forma. Nenhum lugar do mundo fora do Brasil existe essa cultura de o cliente tem sempre a razão. Não, isso não existe. Todas as pessoas têm que ser respeitadas e o cliente, ele tem a razão quando ele está com a razão. Quando ele tem realmente a razão e não em qualquer caso. E aí, olha o que ele disse. Não pode falar um A pro cliente, senão vai pra rua. Eu também recebi essa mesma orientação, que na verdade é uma ameaça, né? Se você destratar, se você falar de um jeito, sabe, meio torto, você tá ferrado. Você tá muito ferrado. E geralmente o próprio cliente, ele vai lá e faz a reclamação e aumenta 10 vezes o que realmente aconteceu, né? Às vezes os idosos se estressavam à toa por ter entendido alguma informação errada. Por exemplo, viu um preço na televisão, chegou lá, era outro. Mas aí, sem olhar, a data da promoção que ele viu já tinha passado. Mesmo assim, você tinha que ouvir xingamentos caladinho.
passar por grosseria das pessoas e ficar quieto. Muito complicado, sabe? Essa cultura, assim, só favorece o patrão lá mesmo, o cara que tem que suportar isso aí diariamente aí. Por isso que a rotatividade é tão grande em farmácia, cara. Não parava ninguém, assim. E os que conseguia ficar, ia subindo de cargo e tal, o cara tava numa depressão absurda, a fisionomia mudava totalmente, ia se rastejando ali só pela grana mesmo. Mas sem qualidade de vida nenhuma, assim. Cara, uma coisa extremamente complicada. Então já sugiro aí que se você for trabalhar em farmácia ali, que você começa a praticar um yoga, meditar todo dia ali pra se preparar aí pro que vai vir pra você. Outro ponto terrível desse subemprego é que a gente não podia sentar em momento nenhum do dia. Pois quando a loja não tinha cliente, eu tinha que caçar, fazer aquelas outras coisas da sessão que eu citei anteriormente. E se eu já tivesse feito isso na semana, já tivesse concluído, a gente simplesmente tinha que ir puxando a frente da loja e passando o espanadorzinho, cara. Ao invés de sentar, descansar um pouquinho e colocar a cabeça no lugar. E isso sempre, não que eu vou fazer uma vezinha no dia, beleza, eu concordo, para dar uma agitadinha na loja, passar as... Puxar a frente, que ele diz, é fazer os produtos da loja aparentarem estar cheio, as prateleiras aparentarem estar cheias. Então, isso qualquer loja, né? No caso dele é farmácia, mas está ali os produtos, eles vão tirando, onde vai virando um buraco ali, você vai preenchendo, vai pegando dos fundos, passando para frente, vai reorganizando ali. Então, o que ele disse é, quando ficava aqueles momentos em que não tinha mais nada para fazer, o patrão, o chefe vai lá e pede para você fazer uma frente, para você limpar, coisa que já está limpa. É um terror para um patrão ver o funcionário dele descansar a mente dele 5 minutos que seja, tá? É um terror, é uma afronta pro empregador, o funcionário dele tirar minutos que seja dentro do trabalho para descansar a mente. O triste é que eles não entendem que a condição de vida de um colaborador, de um funcionário, colaborador é uma palavra bonitinha, mas para um funcionário, para um peão, a condição de vida dele, de qualidade de vida, de estar com a mente no lugar, isso daí afeta a empresa dele, a própria empresa dele. Eles precisavam pensar nisso e parar de ser mesquinho, parar de ser com esse ego. Então esse negócio de ter que ficar agindo um tempo inteiro pelo ego do patrão é o que destrói a qualidade de vida de um funcionário, de um trabalhador, uma pessoa que está lá ralando. Mas toda hora que não tinha cliente, eu tinha que sair e fazer isso. Porra, tudo pro funcionário não ficar sentado em hipótese nenhuma, velho. Então experimenta aí ficar de 8 a 10 horas em pé, sem sentar nem um segundo aí pra você ver que beleza. Eu tenho umas varizes, umas manchas aqui na perna até hoje, depois que eu trabalhei nesse lugar, velho. Eu ficava mais em pé que quando eu trabalhei de fiscal de shopping, aí outro subemprego aí que eu trabalhei, que pelo menos eu tinha um banquinho lá que eu sentava acho que 10 minutos a cada 1 hora eu podia ir lá nesse banquinho e sentar. Fora isso, pessoal, temos os problemas ali que as farmácias geralmente utilizam a escala 6x1. Mas eu nem vou dar muito foco nisso, porque já tem um vídeo aqui no canal só falando dessa bendita escala que foi feita ali obviamente para escravizar de vez os pobres aí da era moderna. Deixar o pobre sem tempo, sem lazer nenhum e só para produzir mesmo, deixar a gente no nosso canto aí. Enfim, nem vou me estender muito nisso, porque eu tenho um vídeo específico disso aí no canal. Se você puder, procura lá, assiste aí, para dar aquela força. Enfim, galera, já fazem acho que mais de 8 anos que eu passei por essa experiência desagradável, mas pelo relato que eu tenho ouvido de pessoas que trabalham em farmácia em 2024, não mudou praticamente nada. As mesmas regras, as mesmas políticas ali, e talvez com clientes pós-pandemia ainda mais insuportáveis, mais neuróticos do que nunca, seres humanos ainda mais intolerantes e difícil de lidar. Então, se você for procurar esse emprego achando que vai conseguir ficar na sua, fazer o seu dinheirinho ali, prepare-se, porque o bicho vai pegar e você não vai ter 1 minuto de paz, e a sua sanidade mental vai ser testada ali todos os dias. Comigo foram aproximadamente 5 meses,
onde eu realmente pude sentir todas as sensações que uma pessoa pode ter em um subemprego que não respeita a dignidade humana e não consegue, de jeito nenhum, oferecer uma qualidade de vida mínima ao seu funcionário. Então chegamos ao fim desse vídeo. Se você gostou do vídeo, do conteúdo, se inscreva no canal e deixa o seu like para dar aquela forcinha aí. Tamo junto, galera. Até o próximo. Como sempre, eu vou deixar o canal dele aí na descrição do vídeo, né? Para quem quiser assistir. Recado tá dado.